Palestras do Grupo de Promotores da Paz. Nós já estamos no 17º encontro, né? Tivemos vários temas sendo trabalhados aqui, muitas pessoas passaram por aqui, né? Algumas passam, outras retornam, outras não, mas o importante é que o nosso grupo é um grupo denominado pelo Senhor como um grupo de passagem, onde as pessoas vêm, recebem a palavra, recebem a semente, e aqueles que seguirem o seu caminho sigam regando isso em orações diárias para que o Senhor faça frutificar isso no seu interior. Esse é o objetivo. E esse ciclo de palestras, ele é denominado aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade. Aproximação porque muitos irmãos estão afastados do Senhor, da igreja, nós estamos querendo trazê-los para o encontro. E restauração porque sempre nesse caminho alguma comunhão é quebrada. E nós então procuramos, no laço da oração e do amor, restaurar esses encontros para que possamos todos caminhar conforme Lucas em intimidade do Senhor Jesus. Hoje o nosso encontro é sobre a hierarquia da igreja. O Zé Hilton vai desenvolver esse trabalho conosco. Porque nós precisamos falar da hierarquia da igreja. Hierarquia tem a ver um pouco com autoridade. Não existe autoridade que esteja colocada no mundo que não seja uma autoridade de Deus. E há dentro da igreja também. Toda autoridade que é colocada na igreja é uma autoridade imposta por Deus. Então os cristãos precisam aprender a respeitar essa autoridade. E eles só respeitam a autoridade conhecendo quem são as autoridades da nossa igreja. Né? Existe um tema que nós trabalhamos aqui que se chama autoridade e submissão. É um tema importantíssimo para nós. Nós já trabalhamos várias vezes esse tema no grupo, né? Para nós aprendermos a enxergar a autoridade como uma autoridade de Deus e todo aspecto de rebelião contra essa autoridade, seja de que forma for, não é algo que vem de Deus, mas sim são sementes malignas colocadas no nosso meio para trazer desunião. Então, só respeita aquele enquanto isso que o Zé Hilton vai trazer para nós aqui hoje. Mas eu queria só dar uma informação para ilustrar um pouco o que o Zé Hilton vai pôr, que não é a parte do tema da pregação dele. É sobre isso daqui. Nós estamos vendo um mapa mundi aqui. No mapa mundi, nós temos em azul as regiões do mundo onde predomina a religião cristã. A parte em verde, nós estamos vendo que predomina o islamismo. São as duas maiores religiões do mundo. O cristianismo e os muçulmanos. Né? Então a gente vê que há uma predominância aqui na América Central, onde nós vivemos, na América Latina como um todo, e aqui na parte dos Estados Unidos e Canadá, uma parte da África e uma parte ali da Europa, né? Todos os países, França, Itália, Alemanha, né? Que tem uma predominância cristã. Né? Outra parte nós vemos aqui na parte da China, Japão, né? A gente vê a predominância do budismo, né? Uma parte muito menor, mas também é uma parte considerável. E nós vemos aqui outras religiões, né, mais populares nessa região em vermelho, né? Que não é nenhuma dessas que nós falamos, mas são outras seitas que eles seguem, né, que estão concentradas mais nessa região. A parte do judaísmo, nós sabemos que é concentrada aqui na região de Israel, né, predominantemente aqui. Aqui é exatamente esse ponto, é exatamente onde fica ali a faixa de Gaza, aqui desse lado é o Egito, e aqui é o Mar Vermelho, onde eles atravessaram quando eles saíram então do Egito rumo a Canaã. Essa passagemzinha aqui pequenininha. E aqui então a cidade de Israel, onde predomina o judaísmo. Mas nós temos a Palestina aqui, onde 100% predomina o islamismo. Não é isso? Só uma informação para o que o Zé Hilton for falando sobre a nossa religião, vocês saberem quanta coisa nós temos que fazer no mundo ainda, quanto Deus precisa de nós ainda, né, para nós podermos colocar a palavra de Deus entrando em todas as regiões do mundo. Olha o trabalho da Igreja Católica perante as situações do mundo.
Eu vou ler aqui porque eu não consigo ver lá. Nós temos hoje no mundo, aproximadamente, isso foi tirado hoje, agosto de 2014, às 15 horas, 7.254.419.776 pessoas no mundo. Olha só. Vivem isso aqui no mundo hoje. Agora já não é mais, porque agora já morreu muita gente e já nasceu muita gente também. Mas predominantemente é esse número. O povo muçulmano representa aproximadamente 1.700.000.000 de pessoas. Essa área é hoje. O povo cristão representa aproximadamente 2 milhões de pessoas no mundo. O catolicismo, porque eu estou falando cristão, quando você fala cristão, nós temos os católicos e nós temos os protestantes, tá certo? Todos são cristãos. E outras também, mas vamos concentrar nesses. O catolicismo, nós estamos falando, isso daqui tirado agora em fevereiro de 2014 pelo Vaticano, nós estamos falando em 1.228.000.000 de pessoas no mundo. E os protestantes em torno de 800 milhões. Só para a gente poder ter uma ideia, né, de como está esse número diante, para a gente poder ter assim, uma visão um pouquinho mais ampla, sairmos um pouquinho da nossa igreja e enxergarmos a batalha dessa igreja no mundo, para vocês verem como a hierarquia da igreja é importante para vencermos toda essa situação onde nós temos que avançar, temos que entrar. Como a igreja vai entrar? É a guerra, que nós temos aí há 2.000 anos vivendo essa guerra. E quantos anos mais teremos? Né? É importante a gente ver que no Brasil, nós temos hoje um pouquinho mais de 200 milhões de pessoas. E desses 200 milhões, aproximadamente 140 milhões são católicos. 60 milhões se dividem em protestantes, budismo, uma parte de muçulmanos, mas muito pequenas, mas a maioria, predominantemente nesse país, ainda é católico, graças a Deus, e ele se concentra aqui em toda essa região de cristão, e o Brasil tem essa quantidade de católicos. Só para você ter uma ideia, nós estamos fazendo de 140 milhões o maior país de católicos do mundo. Ele é seguido do México com 96 milhões, ele é seguido das Filipinas com 75 milhões. Sabe onde fica a Filipina? Ela fica aqui, ó, próximo da Malásia, tá vendo aqui, ó? É uma região pequenininha. Indonésia, Malásia e Filipinas. 100 milhões de habitantes. 75 milhões são católicos. Então, se você colocar em porcentagem, Filipinas é um grande país católico. Né? Estados Unidos, 74 milhões, predominantemente protestante. Não é? Poucos católicos. E a Itália com 50 milhões, porque é um país pequeno, relativamente, com o número de habitantes também pequenos. Então, só para ter uma ideia, uma visão geral, para sempre que for falando em hierarquia, trabalho da igreja, a gente ter uma ideia de aonde a igreja precisa entrar e que números a gente pode ter em mente e aonde ela deve trabalhar. Só para ter uma ideia, né, assim, desses números, a gente tem aproximadamente 280 cardeais, a igreja hoje, o Zé deve falar um pouco sobre isso, 5.104 bispos, padres pelo mundo, 454.313 padres, diáconos, 42.104, saiu em fevereiro agora de 2014 esses números. Tá? E nós temos... uma ameaça foi detectada. Tá ligado na internet, né? Nós temos ali irmãs religiosas, 702.529, dá uma comparada também para tudo isso que for falado no trabalho que a igreja tem, a predominância das mulheres dentro dessa igreja. 702.000 contra 454.000 padres. Temos quase o dobro de mulheres religiosas para a quantidade de padres. Olha como a mulher é importante nessa igreja. E a gente não faz ideia, né, desses números.
Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um padre aqui, temos quantas irmãs aqui no colégio? Não é? Você arrasta isso para o mundo e você vai vendo que se multiplica o número de mulheres religiosas, enquanto o número de padres cai. Porém, isso tem uma tendência... Os religiosos, não é que não são padres. Os religiosos que não são padres. Existe, está no meio também, tá? Mas a predominância de mulheres. Né? Depois nós temos aqui seminaristas hoje, em todo o mundo, em torno de 120 mil seminaristas. Então, se eles se formarem padre rápido, mas isso leva uns 7 anos aproximadamente, esse número tende a ir para 580, mesmo assim é um número baixo. Se vocês olharem 580 padres do mundo para 1.228.000 católicos. 1.228.000 católicos, para 454.000 padres. Não parece um número muito diferente? Se você fizer uma divisão, você vai ver quantas pessoas no mundo precisam de padre trabalhar na vida delas. Olha a missão desses homens. Olha a missão da igreja. Então são números apenas para ilustrar um pouquinho, para vocês poderem ter uma ideia, né, dessa abrangência da igreja no mundo, e aí entender um pouco a hierarquia dessa igreja, para a gente saber como a messe é enorme. Como nós precisamos, cada um de nós, né, tomarmos posse, né, da ação que Deus espera de nós, para que nós possamos transformar esse mundo. Se cada um católico se transformasse em 2, 3, levando a mesma palavra como o Senhor tem nos ensinado, esse número aqui se multiplicaria, nós avançaríamos aqui, ó, e reduziríamos isso daqui num número bem menor. Mas eu acho que também não é muito bom a gente fazer isso, porque eu acho que Deus espera o mundo todo ser cristão, ser debaixo da unção de Jesus, para depois ele poder então fazer o que está lá em Apocalipse. Né? Ter 1000 anos de reinado de Deus nesse mundo. É bom, mas também vai ter o arrebatamento, né? Uns irão, outros ficarão. Então, para uns não vai ser muito bom. Mas essa é a função da igreja hoje. Tá bom? Só para ter uma ideia, então, quando o Zailton for falando para nós sobre isso. Eu vou chamar o Zailton aqui para que ele possa iniciar esse trabalho que ele desenvolveu para nós. Deixa eu ligar esse gravador, Zé, porque depois nós vamos colocar no site. Isso. Só queria te entregar essa lembrancinha aqui. É um agradecimento de todo o grupo que você está aqui e está disponibilizando o seu tempo. Que Deus te abençoe nas suas palavras. A gente está muito feliz por você estar aqui. E é só uma lembrancinha mesmo. Tá bom, obrigado. Eu queria também entregar para a Magali, para a Mariana e para o Gabriel, esse tijolinho que é só um símbolo, né? Dos muitos que você já tem, e em agradecimento da presença de vocês aqui. Já vou construir minha casa com esse tijolo, não é? Que você tem lá, não é? Isso pelo nome. Obrigada. O simbolismo desse tijolinho, viu, Gabriel e Mariana? É para sempre você olhar para ele, você saber que Deus está construindo em você uma nova pessoa a cada dia. A cada dia que você acorda, levanta e olha para o Senhor e agradece a Ele pelo dia, o Senhor está fazendo você novo a cada manhã. E a cada manhã nós somos renovados e construímos uma pessoa nova. Esse é o simbolismo desse. Quero agradecer o presente do grupo que deu aqui, muito obrigado. Né? Na verdade, eu sei que isso é um gesto carinhoso de vocês, né? E a gente não faz isso para receber recompensa. A recompensa vem daquele homem lá de cima. E é isso que eu peço sempre para ele. Né? Aqui eu não levo nada. Eu quero que ele me arranje um barraquinho, dá para mim. Um barraquinho para mim tá bom. Tijolinho já está aqui, viu, Tijolinho já está aí. Tijolinho já está aqui. Bom, gente, vou falar. Se você apertar aqui, ele passa sozinho, tá? Ah, tá. Fica com ele na mão. Se quiser usar o Se eu microfone. aperto. Aí, aperta ele aqui. Eu dei. Esse daqui. Ah, tá. Não, aqui Esse não. daqui.
Vai pra lá, ó. Você não quer que Tá pronta pra lá, Zé. Pra onde? Pra lá. Ah, tá. Tem que chegar mais perto, sabe? talvez o Ricardo poderia mexer no aparelhinho. Eu vou mexer. Melhor, não é? É, fica mais Fica mais Isso, vontade, fica eu mais acho. fácil. Bom, eu vou falar aqui da hierarquia da igreja, que é um assunto que quem deveria falar mesmo seria os padres, né? Porque ele vive a hierarquia da igreja. Mas o que é a igreja? A igreja é todos nós, né? Quando a gente fala esse número que o Ricardo mostrou aí, se todo realmente assumisse a posição de católico, nós vivíamos num país maravilhoso, num mundo maravilhoso, né? Mas é o que a gente observa que poucas pessoas assumem a sua posição de católico e de cristão. Poucas pessoas, não são muitas não. De visto que aqui na Vila Zelina nós temos aproximadamente 30 mil ou 40 mil pessoas que moram, e nós temos uma participação nas missas de aproximadamente 2.000 pessoas. Onde estão as outras? E todos se diz católico e cristão. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a igreja. Quando se fala de hierarquia, a gente tem que ir também, logo no início, de onde surgiu a hierarquia e como saem os primeiros escolhidos por Deus. Então eu pedi para o Ricardo já passar aqui. No batismo nós sabemos que nós temos na nossa igreja tem 7 sacramentos, né? Esses 7 sacramentos aqui que nós observamos, o batismo. Quando nós somos batizados, que nós não fomos batizados, nós somos batizados, então na unção do óleo do crisma significa que eles pelo batismo tornam-se sacerdotes, profetas e reis. Sacerdote porque consagra a sua vida a Deus. Profeta porque anuncia o Evangelho, que somos nós. Nós não somos padre, mas nós anunciamos a palavra de Deus. E reis porque serão herdeiros do reino de Deus. Eu considero essas pessoas, o terceiro item aí, o reis, essas pessoas que dão serviço para muitas pessoas, né? A gente pega um exemplo, esse dia eu estava vendo a fábrica de sandália do Nordeste, como é o nome dela? Alpagatas. Alpagatas? Ela tem 18.000 pessoas trabalhando. Isso são famílias, essas pessoas da sustentação. A gente pega a CEPAM também, tem um monte de funcionários, famílias que sustentam. Então essas pessoas com certeza é o herdeiro do reino de Deus que cuida da criatura, da criação de Deus, né? Mas o nosso ponto é o sacerdote, né? O sacerdote, aquele que se consagra bem de Deus. Eu lembro muito bem no passado, depois eu volto lá, eu costumo ir adiantando, depois eu volto. Normalmente quando você fala de um padre, lembre-se, você está falando de Jesus e está falando de Maria. Então pense muitas vezes antes de falar mal de um padre, porque você está falando mal dessas pessoas também. Então pense muito bem nisso. O sacramento da ordem, do qual que nós vamos falar aqui, que é os padres, ele tem semelhança também com o matrimônio, né? Aqui a maioria são casados, tem uma sequência, tem que cuidar da sua família, da esposa, depois ter os filhos, depois ter os netos, os bisnetos e assim sucessivamente. A ordem são os padres, vem os diáconos, depois vem os padres, depois vem os bispos, depois vem o bispo de Roma, que é o nosso padre. Então, tudo está ligado com o sacramento. Tanto o sacramento da ordem como do matrimônio tem uma missão. Esses daqui, os demais sacramentos daqui, é onde se inicia a grande definição. Todo cristão, para ser um sacerdote, ele tem que ter o batismo, o crisma e a eucaristia. Sem esses 3 sacramentos, ele não vai chegar a ser padre. Não vai entrar na hierarquia da igreja. Então ele tem que ter basicamente esses 3 sacramentos na sua vida. Esse daqui é o decisivo, aonde você vai tomar uma posição, o que é que eu quero ser?
se eu quero ser um pai de família ou se eu quero ser um sacerdote. Porque não é você que escolhe, é Deus que escolhe você. Ele te determina quem você vai ser. Não é você muitas vezes que diz assim, eu quero ser padre. Quantos seminaristas não desistem no meio do caminho? Por quê? Porque não é os escolhidos. Então, é essa definição. Quando nós somos crismados, é que chega a nossa, acerta o nosso caminho. A Igreja de Jesus Cristo é una, santa e recebe a denominação de Igreja Católica Apostólica Romana, onde o Papa sucessor de São Pedro é o pastor, o chefe supremo atualmente chamado Sua Santidade Francisco. É formado pelo Papa, cardeais, bispos. Essa é a formação da nossa igreja. Papa, cardeais, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, constituindo assim a hierarquia da igreja. Essa é a hierarquia da igreja. Não tem mais ninguém que faz parte dessa hierarquia senão esse. Eclesiástica, a hierarquia eclesiástica. E por todos os fiéis cristãos batizados em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Essa é a formação da igreja. Um padre não pode viver sem a sua comunidade, nem a comunidade pode viver sem o padre. Então os dois têm que caminhar juntos. Existe aquele orientador espiritual, que é o sacerdote. A Igreja Católica Apostólica Romana é assim, instituída por quê? Igreja, aqui que eu falei para vocês, é o povo de Deus, que é o corpo místico de Cristo, sendo Cristo a cabeça do corpo. Católica, sua área de atuação é universal, por isso se chama católica, é universal, não é do reino de Deus não, viu gente? É universal, tá? A mesma doutrina de Jesus Cristo, princípio e norma em todo o mundo. Apostólica, foi fundada e organizada na tradição de ensino dos apóstolos, seguidores de Cristo. Romana, sua sede é em Roma, Itália, onde São Pedro foi martirizado e sepultado, ao qual Jesus outorgou a chave do céu, ou seja, deu a ele a chave do céu, e disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já aconteceu um monte de coisa sobre a nossa igreja, acusações e tal, mas é a igreja de Cristo. Foi Ele que fundou, foi Ele que deixou. Então, se abala, mas está sempre firme, porque o Espírito Santo está ali. E falou mais ainda para Pedro. Eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado do céu. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Não sei se vocês já ouviram falar da palavra, deixa eu ver, excomungado. Quando a pessoa é excomungada, ele está desligado da terra, do céu, está desligado, fora. É uma pessoa, como diz assim, persona não grata. Uma pessoa não grata. Então está expulso, está excluído. E não tem retorno. Porque para chegar no ponto de desligar, ele fez muita coisa de errado. Então essa pessoa torna-se desligada. A igreja tem essa autoridade. E digo mais, é claro que depois eu vou entrar lá, mas é aquele homem lá em cima que está lá, tomando conta do rebanho grande, ele que tem essa autoridade, ele desliga, por intermédio dos seus bispos, dos seus padres, que ele dá uma determinação, está desligado. Rogue sempre a Deus para não perder a graça, porque se perdeu a graça, se desligou do céu também. Até aqui está ficando claro, gente? Estou falando enrolado?
Muito claro. Como funciona o clero? O clero católico exclusivamente masculino. Isso aí é uma coisa que muitas pessoas estão querendo que mulher seja padre, isso aqui, isso aqui. Por enquanto não, é só padre. Por isso que é masculino, tá? Celibatados, mas não prevê nenhuma distinção por local de origem entre seus membros. Sacerdote nascido em qualquer país pode ascender até o papado. Ele pode ser preto, pode ser branco, pode ser azul, vermelho. Aliás, fizeram uma foto minha vermelha aqui, pelo amor de Deus. Olha, O outro cara Eu olhei aquela foto e disse, eu sei que eu sou vermelho. Você já é Eu sei que eu sou vermelho, mas nem passou tanto. foto é você. você tem que falar pra Mariana, viu? Porque lá no Facebook dela tem muita foto sua, viu? Então, a única coisa que tem uma discriminação, por enquanto, né, é você masculino. Isso é da origem da igreja, né? Antigamente, se você pegar lá o Velho Testamento, as mulheres e as crianças não tinham muita oportunidade, né? Ficava calada, isolada dos homens. Então essa raiz veio conosco, né? Essa herança até nos tempos atuais, né? Então não é uma coisa que foi inventada agora não. Isso é há muitos e muitos anos atrás. Onde que as irmãs Olha, entram? não entendi. As irmãs, as madres, as freiras. Naquele tempo tinha as mulheres, vamos dizer assim, eu vou usar um português assim, popular, era serviçal. As mulheres serviam, mas não Mas aparecia. hoje as irmãs, Não elas tinha. não- Naquela época não tinha nada dessas que tem hoje, irmã, congregações, não tinha nada. Era as mulheres serviam. Jesus, muitas mulheres serviam a ele. Então a coisa era muito assim, sabe? A mulher servia, mas não aparecia. Pouquíssimas mulheres apareceram na história da igreja, né? E muitas foram isso, morta numa fogueira, morta viva, sabe tocar fogo. E mulheres que deu testemunho de fé. Então a igreja tem uma série de mulheres que deu a vida em testemunho da sua fé em Cristo. Para quem não sabe, o primeiro grau da igreja é o diácono, tá? Esse é o primeiro grau dentro da hierarquia da igreja. Não quer dizer que ele manda mais, mas é o primeiro passo para chegar ao Papa. Então, se ele não tiver uma boa preparação para o diácono, para depois chegar a ser padre, para depois chegar a ser bispo. Só existem 3 graus dentro da igreja: diácono, padre e bispo. Não existe mais nenhum outro grau. O que existe para cima disso são nomeações, eleições. É isso que acontece. Mimo, né? Às vezes a pessoa pega como é que se dá o nome? Me fugiu a memória. Monsenhor? Monsenhor, muito bem. A palavra Monsenhor. Um título, vai. As pessoas pensam que é muito importante esse título, né? Mas ele é um bispo ou um padre? Não, é o padre, Monsenhor. Sabe o que quer dizer Monsenhor? É o camareiro do Papa. Entendeu? É o camareiro do Papa. Mas Monsenhor enche a vista, não enche? Monsenhor. Por exemplo, o Jonas Abib lá é Monsenhor Jonas Abib, né? Mas ele está no segundo grau ou no terceiro? Não, sempre. Quem que você falou? O Monsenhor Jonas Abib, lá da Carismática, da Canção Ele está Nova. no segundo grau. No No segundo grau? Ah, é? Ele não é bispo? Então. Que eu saiba, não. Não. Olha, Não, né? esse diácono aqui, ele pode ser permanente ou provisório. Permanente porque é casados. Mesmo se não for casado, se ele não tiver uma boa história, jamais chega aqui, viu? Uma boa o quê? Uma boa chegar aqui
tem que ter uma vida digna. Para chegar aqui, não pode ter nenhuma mancha na vida dele. Se o padre tiver uma mancha, não chega aqui. E se esse daqui fez alguma coisa errada, não chega aqui. Mas uma coisa também, esse pode ser permanente e esse também pode ser permanente. Que a partir do momento que ele for ordenado, nunca deixa de ser padre. Vocês estão entendendo? A partir do momento que foi ordenado, acabou, é padre. O padre largou a batina para casar. Tá bom, mas continua sendo padre. Mas ele está proibido, olha, deixa eu esclarecer bem, gente. Está proibido de exercer o seu ministério. Mas a partir do momento, porque isso daqui, esses são aquele carimbo que é marcado na vida do sacerdote. Quando nós somos batizados, recebemos um carimbo na nossa alma. Quando nós somos crismados, recebe um carinho na nossa alma. E quando é ordenado, esses 3 sacramentos é o sacramento que marca a vida da pessoa. Então, a partir do momento que foi ordenado, não se tira mais, a não ser que o Papa excomungue, entende? Expulse da igreja. Existem as exceções da vida. E esse daqui, que é o bispo, tem que ser uma pessoa muito íntegra mesmo, para chegar a ser escolhido para ser um cardeal, para ser o Papa. José, posso fazer um comentário? Pode. Eu estava em Santo Antônio dos Perdões e eu estava numa igreja e eu estava conversando com o padre da igreja. Naquele instante que eu estava lá, eu estava sentado na escrivaninha dele escrevendo ali alguma coisa. E eu olhei ali a carta que ele tinha na mão, uma coisa linda, um símbolo da arquidiocese, uma coisa maravilhosa. Eu falei, padre, o que é isso? Ele falou, isso daqui, eu não posso nem comentar, mas já que você viu e entrou e viu isso daqui, eu vou te comentar. Eu também sou um pouco curioso. Aí ele falou assim para mim, isso daqui é o seguinte, é uma carta de recomendação que a arquidiocese me manda a respeito de um padre, que eles pretendem ordenar o bispo. E o nosso padre, eu e mais 2, estamos hoje escrevendo isso, colocando o que nós achamos dele como bispo, o que nós achamos que ele precisa crescer, amadurecer, os pontos fortes e os pontos fracos. Colocar tudo, escrever, lacrar, fechar e entregar pessoalmente. Acho que é fantástico. São 3 padres que eles escolhem para fazer a ordenação. Deixa eu falar uma coisinha a mais. Vocês todos aqui conhecem o padre Edmilson, né? O padre Edmilson, indiretamente, nós, eu e minha esposa, e mais alguns casais, são padrinhos dele. Porque também, quando ele foi para ser ordenado padre, o bispo lá mandou uma cartinha para as famílias que ele conhecia, para dar testemunho dele. Que legal. E assim é que se ordena padre. Não é assim, não, agora eu vou ordenar você. Não, tem uma série de pesquisas. Quando nós recebemos aquele formulário, eu vi que o padre Edmilson era uma pessoa íntegra. Eu não podia falar mal dele, não podia dar falso testemunho. Então, automaticamente, nós sentamos e mandamos uma carta de volta, né? Porque foi aí que ele foi ordenado. Ele sofreu um bocadinho porque ele veio de Minas, né? Ele é mineiro. Aí demorou um pouquinho aqui para ser ordenado padre. Mas, como eu estava falando para vocês aqui, gente, tudo isso aqui, eu vou mostrar para vocês também o período de estudo de cada um, né? É o período de, se todos os sacramentos, 7, tivesse o mesmo tempo de estudo, ou nós seria muito bom, ou nós seria muito ruim, porque é muito estudo. Para chegar aqui, você tem que ter no mínimo 4 anos de estudo, de faculdade, não é curso médio, nem não, faculdade. Para chegar aqui, aproximadamente 8 anos, e para chegar aqui, mais 5 anos. Então é uma série de estudo que leva para você ter uma formação. O cara não pode dar para uma pessoa dirigir uma Ferrari, a
aquele cidadão que costuma dirigir um trator. Vai detonar, não vai? Então cada um na sua. São estudos e mais estudos, para que ele realmente diga assim: esse está preparado para guiar o povo de Deus. Por isso que devemos ter respeito por essas pessoas. Respeito e carinho. E se você pode acolher eles, acolha. Porque são, no fundo, são solitários. Sabe? Ele larga tudo. Larga família, parentes, amigos, larga tudo. E ele tem um período de ficar numa paróquia 6, 8 anos, hoje em dia de 6 a 9 anos. Depois tem que sair, vai para um lugar deserto. Então não é uma coisa fácil de ser sacerdote. Eu sempre falo para minha molecada: vamos estudar, gente, vamos ser, que sabe, despertar o desejo de vocês ser padre, né? Eu mostro o lado bom, mas mostro o lado ruim para eles também. Porque não é fácil ser padre. Tem padre que vive numa solidão e muitas vezes, gente, cai numa depressão desgraçada. Cai na depressão. Se vocês não têm ideia, tem padre fazendo análise, tem padre passando por psiquiatra, tem padre internado, sabe? Porque sofre. Então, quando você vê um padre, pense na pessoa sofredora. Não pense só no bom-estar, no bem-estar, não. Pensa que ele tem uma vida dolorosa. E para chegar aqui também, o bicho pega. O diaconato que foi instituído lá no Atos dos Apóstolos, esse daqui, tá, que está aqui em Filipenses, é o diácono permanente. Porque antigamente, veja como era interessante, os discípulos, os apóstolos de Cristo, largavam as mulheres para anunciar o reino de Deus. Ele largava, literalmente. Então, por quê? Porque, olha, deixa eu botar um pouquinho mais. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele fez isso está em João capítulo 19, se não me falha a memória, 19. Ele olhou para Maria e falou: mulher, eis aí o teu filho. Depois olha para o filho, para João, e fala: João, eis aí tua mãe. Por que ele fez isso? Porque ele sabia, se Maria ficasse sozinha, ia ser pedir esmola. Porque ninguém cuidava das viúvas. A mulher não tinha nem mais marido, nem tinha mais filho, não tinha ninguém. Quem ia cuidar dela? Ninguém. E era assim que aconteceu. E os apóstolos, com esse pensamento, largavam as mulheres para ir anunciar o reino de Deus. E ia. Aí precisou alguém chamar a atenção. Falou: espera um pouquinho. Vamos preparar pessoas, escolher pessoas idôneas para ser responsável por essas famílias, por essas mulheres, para que elas não sofram. Aí nesse caso aqui entra como um diácono permanente. Ele não era mais discípulo, não era apóstolo de Cristo, era aqueles que realmente tinham que cuidar da manutenção das famílias dos apóstolos de Cristo, dos discípulos de Cristo. Então aqui está lá. O Estevão foi o primeiro mártir, né? Está no Atos dos Apóstolos 6, 8, 7 e 60, né? E podemos ainda ver outras referências como Filipenses, 1 Timóteo, nesse capítulo aqui que está falando do diácono. Bom? Tipo de diácono, já falei para vocês, aquele que recebe a ordem, é o transitório, tá? Ele tem uma definição que ele pode chegar a ser padre. Para quem não sabe, colocar um mais presbítero quer dizer padre, né? E o permanente, no caso, pode ser eu, pode ser o Henrique, o Ricardo, o José Luiz, o meu amigo ali que está quase dormindo, né? Ele, você também. Nós temos padres casados. Temos. Não na Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é na Igreja Católica Apostólica Brasileira.
brasileira não, é Ortodoxa. ortodoxa. Os padres da ortodoxa, ele pode casar. Sabe? Só que ele pode casar, mas se ele casar, não pode ser bispo. Tem essa discriminação. Se ele quiser ser bispo, ele tem que ter a mesma rotina de um padre católico da nossa igreja. Se ele quiser parar ali para ser somente padre, aí ele pode casar. Na ortodoxa é assim. Que eles estão ligados também com o Vaticano. Não, eles estão ligados ao patriarca. Não. Ah, Tá? Ele não é ligado a Roma, ao Papa. Ele é esses ligado. dias até teve encontro do Papa com o Patriarca. Mas eles são Isso. colegas. Mas São coleguinhas. né? A diferença de uma da outra são pouquíssima coisa. Não é muito extravagante, né? Mas existe essa coisa liberdade. Está para fazer um estudo agora com o Papa Francisco e os cardeais vão se reunir logo também para ver algumas mudanças. Mas eu não acredito que ele vai colocar os casados para ser padre. Ainda não. Quem sabe no próximo Papa, tem muitas coisas que a nossa igreja está estudando, né? É muito importante quando tem os concílios. Quando tem os concílios, o Papa se reúne com os cardeais, os bispos, então começa a ver certos assuntos que está mexendo. Aí eles conseguem colocar definição, né, nessa coisa. Mas é esse sentido. Entenderam aqui, gente? Permanentes são aqueles que podem se casar. Também precisa da autorização da mulher, viu, gente? Se a mulher não autorizar, o diácono não vai ser permanente não, tá? Ah, é? Tá lá na frente, né, Gabriel? Pode deixar. É verdade isso? Vai falar. Tá aqui, Já ó. explica. Diácono transitário. Tem muitas coisas, olha, é muito importante. Quando eu peguei a lista de palestra, eu sabia que esse assunto era importante para falar. Muitos católicos não conhecem a sua igreja. Então, quando eu peguei, foi proposital. Eu falei, eu quero pegar esse assunto, porque alguns padres não gostam de falar desse assunto. Poucos falam. Hein? Poucos falam. Eles não gostam de falar. Então eu prefiro pegar esse assunto, porque como eu estudei muito essa vida da igreja, uma coisa que me fez crescer na minha caminhada à igreja é que eu tenho bastante livro, documento da igreja. Os documentos da igreja, eu tenho um documento de Roma e tenho um documento aqui da nossa CNBB. São os documentos que fazem a gente ficar inteirado o que é a nossa igreja, né? Conhecendo a igreja, a gente conhece nós mesmos. Diácono transitório é a primeira ordem eclesial, só pode ser conferida a homem por um bispo. Exigirá do candidato o sacramento da iniciação cristã. Lembra que eu falei para vocês? Batismo, Eucaristia e Crisma. Se não tivesse esses três, os candidatos ao diácono só serão admitidos com idade acima de 25 anos. Por quê? Porque nesse período, eu sei que está mais na frente, né? Mas tem o propedêutico, tem um outro curso também que é... Filosofia. A filosofia. Não, a preparação antes de você fazer um propedêutico, você tem que fazer, se você é apto para ser padre. Teste vocacional. Teste vocacional. Você estuda um ano, aí depois você entra no propedêutico que é mais um ano. Aí depois você vai estudando, você vai vendo que exige mais. Um ano de propedêutico, que eu estou falando para vocês, para admissão, deverá custar 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Receberá nesse período a formação e os ministérios do leitorado e acolitado. É isso que o diácono faz. O diácono, nós temos foto, vamos mostrar para vocês também. Para vocês fazerem a diferença e conhecer o que é um diácono e o que é um padre. Tá? O diácono tem a estola transversal. O padre é aquele que anda
aqui é comprido. É a diferença. E os trajes? Quase não se identifica, gente. Porque tem muito diácono que já quer usar padre. Para vocês terem uma ideia, tem seminarista que mal entra no seminário, já quer usar o cresma. Cresma é aquela fitinha que ele usa aqui. Então é o cresma. Isso aqui, muitos mal entram no seminário, já quer ter. Dificilmente a gente via o padre Eduardo de cresma. Né? Ele não estava nem aí, ele era padre, então, não é padre, né? Ele não está nem aí. Mas tem seminarista que a coisa é medonha. E de repente o bispo fala, você não serve para ser padre. Aí ele sai. Como é que fica? Muito bem? Isso aqui eu queria falar antes, mas já que está aqui, diácono não significa, serviço. Às vezes quando eu sou diácono, que é serviçal. Entende? É isso que a nossa igreja muda umas palavrinhas, a gente não entende ela, né? Diácono é aquele que serve. Tanto é que a função dele é auxiliar o sacerdote. Uma coisa muito interessante. Quando nós aqui leigos, estiver dentro da igreja, se tiver um padre, tiver um diácono, pode ter certeza que o seu lugar não é ali. É ele que tem que fazer. É ele que faz tudo. Ele é muito importante para auxiliar o padre até se preparar para ser padre. Então não fica enciumado. Às vezes o cara chega um diácono, está tomando meu lugar. Não é assim. Ali é o lugar dele. Sabe por que chama-se presbitério? Já está dizendo, presbitério quer dizer presbítero, lugar de presbítero, não é lugar de leigo. Onde é o lugar do leigo? No banco. Na Assembleia. Na Assembleia. É isso que a gente precisa acordar. Se nós somos convidados para exercer o ministério leigo, devemos dar graças a Deus. Só isso. Mas não vamos querer tomar lugar nem de diácono, nem de padre. Tá? Saibamos o nosso lugar. O objetivo diz que serve o povo de Deus na diaconia, na liturgia, da palavra e da caridade. Olha, ele proclama o evangelho, mas não faz homilia. Quem faz homilia é o padre. Então tem todo... Sabe, tem hora que ele fala assim, né? O abraço da paz se cumprimenta. O diácono pouco abre a boca lá dentro da missa. E depois quando vai embora, vai em paz que o Senhor depois acompanhe. É a função do diácono. Preparar a mesa, dar comunhão, fazer casamento, etc. Está tudo aqui dentro do... Da próxima slide. Da próxima aqui está aqui. É que eu sou antecipado, né? Na Eucaristia, servir o altar. Proclamar o Evangelho, fazer a homilia quando autorizado pelo padre. Mas logicamente que não pode. Aliás, eu estou achando uma coisa estranha ultimamente. Quando eu estudei, eu vi que só quem beijava o altar era o padre. Os diáconos também estão beijando o altar. Né? Qualquer dia eu pergunto isso para Dom Edmar. Porque é bom a gente saber, né? Porque houve mudança. Porque quem já está ali, dentro do grau, segundo grau, é que ele que é o Cristo, né? A pessoa de Cristo, em latim. Então, o diácono ainda não é. Mas eu tenho assistido na Rede Vida que os diáconos também estão beijando o altar, né? Talvez me fuja o conhecimento, talvez a mudança. Mas qualquer mudança que tem na igreja sempre tem um documento, não tem? Sempre tem que ter um documento. Mas às vezes existe o abuso. Aí sim. Sabe? Às vezes existe o abuso. Não é culpa da nossa igreja. Na oração eucarística número 5, fala que nós somos um povo santo e pecador, a nossa igreja. Então tem os santos pecadores no meio, então que é a convivência, né? Oração eucarística número 5. Convidar para o abraço da paz, purificar os vasos sagrados e fazer despedida, né? Os vasos sagrados hoje, quando na ausência do diácono, faz o acólito, né? O acólito, um leigo, né?
instruir e exaltar o povo de Deus, conservar e administrar a Eucaristia. Isso ele tem todo um cuidado. Essa é a função de um diácono. Administrar solenemente o batismo, assistir e abençoar o matrimônio, realizar o rito de funeral exéquia, atuar e assistir preferencialmente a comunidade carente. Quando uma pessoa é diácono, ele tem funções de trabalhar mais com isso aqui, ó. Mas às vezes, vou falar com vocês, o diácono permanente, quando foi instituído há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, que teve aquela motivação, foi mais para cuidar disso aqui, ó. Mas até agora, algumas comunidades não designou trabalho para os diáconos. Os diáconos estão perdidos, tá? É trabalhar com as pessoas com necessidade. Eles ficam esperando alguém chamar, né? Eles ficam esperando e muitas vezes se acomoda, fica sendo coroinha privilegiada do padre, né? Porque se acomoda ali e fica ali e não tem alguém. Porque, como o Ricardo falou no instante, ele é curioso. E se você tem uma missão, você tem que ser curioso. Eu quero ir atrás. E muitos não vão atrás. Se acomoda, né? É como um católico que vai na missa uma vez por mês, né? Que esquece que o dia santo é todo domingo, né? O diácono permanente. Agora para você ver se o que tem que ter autorização da mulher. O diácono permanente foi estabelecido pelo Concílio Vaticano II. Inicialmente foi regulamentado pelo Papa, 67. O diácono permanente numa nação não implica a obrigação de sua restauração em todas as dioceses. Compete exclusivamente ao bispo diocesano restaurá-lo ou não. A norma da igreja faz algumas exigências para a ordenação do diácono permanente. Ensino médio completo, tem que ter. Formação deve durar pelo menos 3 anos de estudo. Isso deve, pelo menos, mas normalmente é 4 anos de estudo, tá? Ele tem que ter conhecimento teológico, bíblico, dogmática, litúrgica e pastoral. É o estudo que um diácono permanente tem que ter. Não é chegar a ser diácono, tem que ter um estudo, né? Deve estar casado no mínimo 5 anos. Quando eu fui fazer isso, tinha que ter 10 anos de casado. Ele já baixou porque tinha muita gente que não tinha esse ano de casado. E ter pelo menos 35 anos de idade. Na época tinha que ter mais de 30 anos, era 40 ou 45 anos, ano passado. Vida matrimonial e eclesial exemplar, tá? Autorização da esposa, verbal e por escrito. Eu acho que a Margarina autorizou. Autorizou, meu Escrevi. filho? Eu fiquei 1 ano estudando, viu? Você quer saber? Fiquei 1 ano estudando. Depois não quero entrar os méritos porque eu saí. Situação econômica estável. Não tem salário. O padre tem. O padre tem. É que ainda, depois não quero entrar na outra questão. Indicação do pároco. O pároco também tem que autorizar e mandar lá. Toda a documentação, tudo bonitinho. Eu cheguei lá de novo, seu bispo. Tudo isso aqui eu enquadrei bonitinho. Bonitinho, tudo enquadrei. Tudo. Frequência do sacramento, tudo isso aqui. Mas eu não quero entrar no mérito porque que eu não fui. O diácono pode ser. Eu sei, mas não posso contar. O diácono pode ser remunerado ou não. Isso não é bem assim, viu? No Brasil, para se evitar a mercantilização do ministério, o trabalho do diácono é uma doação para a igreja. Lá fora não. Porque aqui você não recebe nada. Doação à igreja. E isso nós não fazemos, vem cá? Lei. Nós fazemos melhor do que muitos diáconos. Então não precisa ser diácono. Um dia o finado padre José, que Deus deu um bom lugar, ele olhou para mim e falou: Zezinho, você já é diácono de Deus. Eu estou feliz. Né?
Deixa eu ver aqui, olha só. Por isso não recebe salário, mas pode ser ressarcido se tiver alguma despesa, algum gasto com aquilo que está fazendo, tá? Combustível e etc. Mas então ele é sempre ligado a uma paróquia? Não, ele é ligado à diocese, à Então arquidiocese. é a diocese que ressarce as despesas. É, eu posso me... nós? Não. Não é diocese, posso Quem intervir? ressarce? Toda vez que nós convidamos um diácono para vir na nossa paróquia para suprir uma necessidade do É a gente municipal, que ressarce. nós damos uma espórtula para ele. É. Tem uma taxa de 10% do salário mínimo, mais ou menos, que a gente dá como uma contribuição pela vinda dele, pelo transporte que ele veio, do automóvel. Aí entra nesse caso daqui, ó. Com a despesa que ele tem. Então, Zé, o diácono, ele deve ter um planejamento das atividades dele durante o mês. Né? Sim. Aonde eu vou nessa semana que vem, quem faz esse planejamento para ele? Ele mesmo ou a diocese? Olha, por isso que eu estou dizendo para Eles você. estão perdidos. Tem alguns diáconos que estão perdidos. Porque a formação é dada pelo bispo. Se eu for ordenado diácono, eu não pertenço mais à Vila Zelina. Eu pertenço à arquidiocese. Entende? Na verdade, eu pertenço ao bispo Dom Edmar. É ele que vai me dizer o que eu tenho e onde fazer. Orientar para onde eu vou. Exatamente. Mas muitas vezes eles não fazem isso. Exatamente. Você tem ideia de quantos diáconos nós temos hoje? Aqui na região deve ter uns 10, né, Karine? Na nossa região. Na nossa região tem uns 10. Região Belém? Região Belém. Bastante. Mas tem bastante diáconos já. Alguns que realmente, no início, alguns dos estados aqui não exigiam os estudos que está exigindo agora. Era um ano já era ordenado, né? Suas funções são as mesmas como as do diácono transitório. Então, a mesma função. A roupa do diácono, como falei para vocês. Agora, vocês imaginem essa roupa daqui que se não parece roupa de padre. A gente só sabe que porque não tem Entende? escola, né? Se ele está aqui, o nosso diácono que vem aqui sempre ajudar no batismo, ele vem com a roupa que eu falo assim, é o Papa. É o Padre Eduardo. É o Papa. Entende? Porque não dá para você diferenciar. Para quem não conhece, vai te chamando de padre. Entende? Por quê? Porque tem uma outra roupa aqui que chama dalmática. Ela não entrou aqui, né? Essa aí, ó. Essa é a dalmática. Não, a dalmática é aqui, ó. Quadrada. Ela é menor que essa. E ela é a roupa oficial de ele usar. Existe. Pode voltar um pouquinho. Existe a roupa do diácono, tradicionalmente, essa daqui, ó. Essa daqui, ele pode usar o cresma, porque foi ordenado, tá? O cresma ele usa. E a estola desse jeito. Normalmente, esse cidadão aqui você já conheceu como diácono. Faz parte já do clero. Faz parte já da hierarquia. Isso aí não é dúvida. Mas ainda não chegou a sacerdote. Tá? Pode passar. Ricardo, quando tiver no meus tempos aí você fala, viu? Você tem 25 minutos. 25 minutos? Então vou ter que correr porque tem bastante coisa. O segundo grau, o padre, né, que é o presbítero. O padre administra uma paróquia, responde pelo serviço de sua igreja. Os padres estão divididos entre os clérigos seculares, não é de século não, viu, gente? Daqui, ó. Porque se fica sai uma diocese. Quando a pessoa vê essa palavra aqui, pensa que é do século, né? Mas não, é daqui, ó. Pertence a uma diocese. Existe o clero regular ou ordem fechadas, tá? São diferentes dessa daqui, ó. Ele pertence a uma determinada ordem. Franciscano e etc. Tá? Cujo religioso submete a regra específica de vida ou tipo de atividade. Né? Tem uns que realmente... eu gosto de ver as missas franciscanas. São totalmente diferentes, pessoas mais simples, né? Não se apega. Tipicamente é o que Jesus ensinou. Né? Não é invenção de Francisco. É aquilo que Jesus ensinou. Padre, vigário, capelão, né? Vigário, muitas vezes a palavra vigário lá fora, o vigário já quer dizer padre lá em cima, pároco, por isso chama vigário, né?
Capelão é responsável pelos religiosos de uma capela, pequena igreja, paróquia, e também tem aqui também navio, fazenda, como uma fazenda, um hospital, um quartel. Alguns de vocês conheceram o Padre Leandro? Eu conheci. O Padre Leandro, ele passou uns 6 anos na Marinha, ele era capelão da Marinha. Nossa, como esse padre desse prometido, parecia um sargento, né? Mas hoje, sabe o que ele é, gente? Franciscano. Ele se entregou à oração, à oração. Sabe por quê? Tem uma frase aí que eu notei, depois aparece aqui. Não foi eu, não foi você que me convidou, foi eu que te escolhi. Palavra de Jesus, né? É João 15,16. Exatamente. Está aí também aqui. Mas tem lá Jacó e Esaú. Jacó tomou um lugar de Esaú para ser o rei, aquele mandador. Eles fizeram uma coisa tão bem bolada. Né? Foi um bem bolado. A mãe ajudou Jacó a passar a perna em Esaú. O que ela fez? Encobriu um pelo, enganou porque o pai já estava meio cego, né? Mas veja como é que é. Ele não foi escolhido na época, né? Quem ia ser o primogênito. Mas Jacó fez grande coisa, né? Então, às vezes você não é escolhido, né? Mas de repente é aquilo que você tem que ser, né? Então ele foi e virou uma grande nação. Jacó fez bastante coisa. Se você pegar a história de Jacó, é coisa fantástica. Então, é isso que eu digo. Seja simples. Seja um sacerdote, mas seja simples. Ame a Deus, porque Ele te ama. Ele foi ungido, você foi aquele escolhido para ser sacerdote, né? Eu sempre admiro algumas pessoas que a gente convive pelo jeito de ser, porque Jesus foi simples. Ele poderia ter tudo aqui na terra, mas ele não quis, ele quis mostrar simplicidade. E às vezes a gente vê alguns padres com uma simplicidade tão bonita, te trata tão bem. Um dia eu fui numa cidade lá no Paraná, um bispo me tratou tão bem, nem me conhecia, né? Mas com a simplicidade. Eu já tomei café com Dom Pedro Luiz, né? Ele chegou e falou: quem está lá embaixo? É José, manda ele subir, que é de casa, tomei café com ele. Quer dizer, muitos não gostam de Dom Pedro Luiz, mas eu gosto dele, eu acho que ele é uma pessoa simples, né? Então, e outros bispos que passou pela nossa região, que são fantásticos, que realmente tem a coisa de Deus, e pode falar. Posso entrar um pouco ali? Ali está falando assim, vigário. O vigário é uma espécie de vice-padre que substitui o padre titular na ausência dele. Isso. Então, e onde está o pároco? Porque tem o padre. Tem o pároco, tá? O pároco, por exemplo, na nossa paróquia, aqui tem o padre Luiz Paulo, que é pároco. Se chegar um outro padre para ajudar ele, aí chama-se vigário. Entendeu? Como antes do padre Eduardo sair. Quando o padre Eduardo estava aqui, tinha o padre Juan, que era vigário do padre Eduardo. Entendeu? E o padre Pedrinho era vigário do padre José. Entende? Então é um auxiliar. É um auxiliar. Mas é padre. Ó, Monsenhor, como eu falei para vocês, o camareiro do Papa. Já ficou bem claro isso aqui, né? Pode passar aí, cara. É aquele que fica sempre do lado do Papa. Hein? Daquele que fica sempre do lado do Papa. Aquele cavaleiro lá. Mais ou menos isso. Eu não sei se vocês... Aquele lá tem um nome. Cabelengo. Cabelengo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o padre José, ele recebeu esse título. Monsenhor. Senhor. Sabe, é um título. Por quê? Tem padre que é permanentemente padre. Eu sempre admirei o padre José, o finado padre José, que ele gostava muito de estudar. Aquele homem foi perdendo a vista, mas ele pegava uma lupa e ficava, porque ele era
um baú de sabedoria. Aquele homem sabe, a admiração. Aprendi muito com ele pela vontade de ler, de estudar. Então, mas ele não quis ser papa, bispo. Ele simplesmente quis ficar a vida dele padre. E trabalhou muito. Então, em reconhecimento desse tempo todo de padre, que ele foi mostrado lá em Roma, e lá mandou lá um título para ele. Tá? Isso é a história da nossa igreja Vida Zelina, primeiro. Bom, isso daqui eu vou dar uma aceleradinha, viu, gente? Porque isso aqui é só para ter uma noção, senão tem coisa mais significativa. Tá bem? A ordem de São Bento. Aqui fala de monge e monja. Tá? São ordens. As monjas não são sacerdotes, são religiosas. Tá? No caso que vocês veem uma monja, não para fazer reverência, não é padre, não. No meio da ordem de São Bento, existem muitas pessoas. Monge que ainda é só religiosos, existe monge padre, tá? Que são ordenados. E no caso aqui da irmã, das senhoras mocinhas, são só religiosas, que servem com dignidade ao serviço da igreja. O abade, isso aqui eu já acabei de explicar, pode ir embora. Ordem Salvatoriana, grupo de padres e irmãos que procura viver nos dias de hoje, com o compromisso de anunciar a boa notícia do Salvador, testemunhando os valores do reino. E ordem franciscana é aquilo que mais nós estamos falando, tá? Que realmente são pessoas assim muito simples. Ordem dos Salesianos, os dois ali conhecem muito bem, que era a ordem do padre Pedrinho, os salesianos, né? Salesiano é uma coisa muito estranha. Eles não têm nada nele, né? Ele tinha um carrinho, ele tinha um negócio aqui. Quando ele faleceu, sabe? Vieram aqui, cataram e levaram embora. Não é nada dele. Sabe? É uma ordem aqui bem... Todos os bens adquiridos passam para a ordem. Eles não têm nada, né? Composto por irmão de vida consagrada que faz votos simples de castidade, pobreza e obediência. Esses são. Você vê que o padre Pedrinho, um dia eu presenciei alguém brincando com ele, aquela calma dele que Deus deu para ele. Porque para pertencer a essa ordem tem que ser do estilo do padre Pedrinho, né? Se for o padre José, tudo dá, né? São povos diferentes, né? Irmã Salesiana, irmã Marinista, irmã Rogacionista, irmã Paulinas, irmã Dominicana e outros, tá? E outras ordens. Os padres também já falei para vocês, pode passar, Ricardo. O Papa é de uma ordem, né? Hein? O Papa. Entendi. O Papa, ele não é arquidiocesano. Franciscano. O Papa Francisco. Francisco. Essa daqui é o vespe, tem todo um ritual bem feitinho, bem bonitinho, não é coisa aleatória não. Esse hábito aqui poucos usam, tá? Isso aqui quase está saindo de uso, né? É uma peça assim, que segundo o pescoço, fica escondida debaixo da alva. Depois vou mostrar a alva para vocês, ou da túnica. Ele serve para encobrir os vestes usuais do padre. A oração quando o padre veste também tem. Também tem, tá? Pode passar aí, né? Esse aqui é a alva, né? Tá? É a roupa que ele usa. Põe ela, depois vem, coloca tem o cordão também. A maioria dos padres não está usando o cordão, não. O padre Luiz Paulo usa. Eu sei, a maioria não está usando. Ele usa geralmente a alva só, não é? Sim. Né? Exatamente. Quando o sacerdote veste a alva, ele reza. Amém. Então tem todo o ritual. Então se não virar santo, não vira nunca, né? Pode passar. Essa aqui é a túnica, tá? Eu não sei se está casula. Casula tá tudo tá aí. aí também, né? É casula. Esse aqui é o cinto, que é o bordão, né? O símbolo. Também tem oração para cingir
os rins, vamos dizer assim, né? Na Igreja Católica, desde a Idade Média, antiga, até meados da idade do século médio, né? Era uma faixa com 6 ou 7 centímetros de largura, de linho. O formato de cordão só se popularizou depois do século XV. E hoje é dominante. Atualmente o símbolo é um cordão de 4 metros, com franja nas pontas e segue as cores do tempo litúrgico. Aqui na nossa igreja não tem a cor litúrgica, né? Às vezes os padres não estão usando. O padre José lembra muito bem que ele ficava lá, se amarrando tudo. 4 metros de cordão. Usa o símbolo de todos os ministros que portam a alva, acorda o leitor e clero. O símbolo é posto sempre sobre a alva, em volta da cintura. Quando se usa a estola, costuma prendê-la ao símbolo. O verso do símbolo, o sacerdote reza a seguinte oração. Tem oração também, tá? Está aqui a oração a fazer quando coloca, se amarra. A casula é um verso festivo. É um verso festivo. Essa aqui é para num lugar solene. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Veio uma recomendação do seu bispo do cardeal, veio uma recomendação que nenhum padre na missa dominical faça a missa só de estola e com a alma. Todos têm que estar com a casula. Todos os padres têm que vestir assim, para diferenciar. Ele é o presidente da celebração. Ele é aquele que, pessoa de Cristo que está ali. Então ele tem que estar o diferencial. Tá? Isso é recomendação, um documento da igreja que pede. A casula também tem as cores, tá? Geralmente somente essas duas. Não sei se você já conhece a rósea, o vermelho, o preto, o verde, roxo, azul. Azul também são a congregação, tá? Não é qualquer. A nossa denominação não tem essa cor, mas existem congregações que usam casula azul. Então não se escandalize se você vê um padre de casula azul. Tem a preta, que normalmente também é denominação, é um gosto da pessoa usar. O padre José Roberto, ele também usa só o pretão lá, né? Batinho. Hein? Batinho. Um dia nós queríamos dar uma batida para o padre Eduardo, eu falei, pelo amor de Deus, só com isso aqui. E o branco. Suas variações podem ocorrer de acordo com o costume de cada região. Aqui, ó, costume de cada região. Atenção. Casula romana, essa é a romana, o formato dela, e tem também outra casula, tá vendo? Casula gótica. Essa que normalmente nós estamos vendo nossos padres usar, tá? Essa aqui, normalmente, porque também fica mais fácil para Voar. pular, né? Braço, Não, voar. tá? Pode passar. Significado do verso, tá? O habita a fortaleza, a alva, a mundice da alma, o cordão, a castidade, o manípulo, a compulsão, as lágrimas de penitência, a estola, a fé, a esperança, a humildade, a casula, a caridade. Esses são os significados de cada um verso. Tem um momento que o padre, o bispo, né, começa a tirar uma, depois a outra. Imagina quando está calor, né, gente? Nossa. Aí eles realmente usam tudo isso aqui. E o terceiro grau, que é o bispo. Terceiro grau da igreja, né? Gente, esse daqui está escrito bem aqui, ó, em Filipenses, tá? Está em Timóteo, também está em Tito. O que uma pessoa para ser bispo precisa, tá? Não é qualquer um. Outro dia foi muito engraçado. Eu fui conversar sobre um padre aqui na nossa comunidade, vou conversar com o Dom Pedro Luiz, né? Então nós sentamos na reunião lá e nós discutimos. Eu falei, Dom Pedro, o senhor é inteligente, ninguém chega a ser bispo à toa, né? Aí ele deu aquela risada feliz da vida. Ninguém chega a bispo à toa.
Eu tive muito contato com o Dom Pedro Luiz, né? Mas tem que ter uma pessoa de nome, uma pessoa sem mancha para ser bispo. Outro dia eu assisti na missão de televisão, apareceu um bispo menor do que eu. Então era pequeno, né? Se eu sou pequeno, menor do que eu. A minha mulher falou, pai, esse senhor não tem cara de bispo. Falei, mas olha a capacidade dele. Tem a ficha. Tem tamanho. Ele não tem tamanho, mas tem uma sabedoria tão fantástica, sabe, que eu achei, puxa, a simplicidade dele, magricelo, além de ser pequeno, magricelo. Então ele quase que sumia, né? E os padres que estavam com ele, aqueles tamanhos lá que ele sumia no meio dele. Mas achei assim, por quê? Bispo, deixando de falar para vocês, os padres quando são ordenados, ele é ungido nas mãos. Por quê? Porque ele vai abençoar o povo. Ele recebe o óleo nas mãos. O bispo é ungido na cabeça. É onde vem todo um dom. Sabe? Todo dom, sabedoria para guiar o povo. A diferença é imensa, né? Isso aqui abençoa e isso aqui guia o povo. Então o bispo tem que ter realmente essa iluminação, essa luz, né? Ninguém chega a bispo. E para chegar papa também, tem que ser aquele bispo fantástico, né? É claro que depois do bispo vem o cardeal, né? Pode passar um pouquinho, pode tirar daqui que todo mundo já leu já. Esse daqui também, pode ler também. E o arcebispo? O arcebispo é sempre título, faz a cantor, né? É sempre título, tá? Tem os 3 graus dentro da igreja, diácono, padre e bispo. Só. Quando você pega uma região como a nossa, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande, precisa de um arcebispo que cuide dos bispos. Entende? Aí esse, como um lugar muito grande, ele pode se tornar o arcebispo cardeal. Por que ele pode ser cardeal? Para poder votar e ser votado para Papa. Entende? Só pode ser Papa quem é cardeal. Então, o arcebispo, automaticamente, quando ele se propõe a ser um arcebispo, automaticamente ele pode ser o cardeal. E é nomeado por Roma. Não é ele que decide, não. É o Papa que dá a nomeação. E arcebispo é quando tem uma arquidiocese, uma diocese grande, não é isso? Exatamente. Uma coisa que é muito interessante é que uns padres, em reunião com o clero, né, que sempre tem, eles podem escolher uma pessoa para mandar, para indicar indicação para ser bispo. Às vezes entre eles tem indicação e manda lá para Roma. Roma se aceitou, aí marca um dia para ser ordenado, que é através do cardeal para a ordenação. E a indicação muitas vezes dos padres. Só como informação, Zé, a igreja hoje tem em torno de 219 cardeais, né? E desses serão 115, agora parece que são 118 que têm direito a voto, né? Então, Papa, e os demais não têm porque tem mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Que antigamente essa idade era 75, né, Margarida? Aposentar. Aposentar, quem não tinha mais direito a voto, né? Aposentou. Né? O traje muitas vezes as pessoas chamam de. Quem foi que alguém chamou o cajado do bispo, né? Não é cajado, né? É báculo, né? Alguém chamou. O traje e paramentos que eu distingo são o báculo, cajado, sabe o que é, né? Esse símbolo do cajado será o quê? De? Pastor. Pastor. Por isso que usa o báculo, o símbolo do pastor. O anel, a cruz peitoral, é aquela cruz que é grande, você identifica rapidinho. O anel do pescador, tá? E a mitra é o símbolo do poder, tá? A mitra, aquele chapezinho que é assim, ó.
Um dia alguém falou assim, por que o jovem não pode estar de boné na missa? Ah, porque é falta de respeito. Mas por que o bispo entra? Né? Tem lógica, né? Só que tem uma coisinha que eles precisam saber. Na hora da consagração, tira tudo. Né? É isso que precisa trabalhar na cabeça do jovem. Na hora da consagração, tira tudo. Né? É exemplo do Papa, do Bispo. Aliás, aqui não está, né, Margarida? Sobre? Tá pra frente. Tá pra frente. Passa um pouquinho pra frente. Tá aí. Aqui, ó. Esse aqui são as roupas totalmente dos padres do bispo, né? Do bispo. Do bispo. Esse aqui chama assim mesmo, Magali? Solideu. Solideu. O solideu é usado por todos os padres. Os padres que não estão usando mais, colocaram em desuso. Né? Quando você vê um padre, normalmente ele usa cor preta, tá? Para distinguir que ele é padre. Né? O cardeal usa vermelho, o bispo É rósea. rósea, o papa branco. E qual o símbolo disso? Não entendi. Qual o símbolo disso? É exatamente para diferenciar, filha. Para diferenciar quem é quem. Mas o solideu, né? Solideu tem o mesmo significado. Cobrir a cabeça, né? Proteção à cabeça. Tanto é que o padre também usa, tá? O símbolo mesmo aqui é o anel, esse daqui e o báculo. Isso aqui normalmente vem desmontado, depois monta tudinho aqui, né? Aqui na nossa igreja a gente pede para os meninos. E essa é a cruz aqui, né? O solideu então usa as peças assim, mais antigas e mais tradicionais, porque os próprios judeus usam. Exatamente. O nossos padres, outro dia eu vi o padre Valdemar. Vocês já viram falar do padre Valdemar? Rede Divina. Ele sempre vai, ele ia. Parece que alguém mandou ele tirar, que ele tirou. Mas ele usava nas missas também. Porque, como ele falou, que era uma coisa antiga. Né? Aí então, vamos colocar em desuso. José, a gente tem que beijar o anel do bispo? Olha, beijar não diria, mas é como se você for cumprimentar uma pessoa com poder, fazer reverência, né? É que a gente vê alguém que beija, outros que... Na verdade, quando se dá a mão, né? Aí você pega aqui, normalmente ele pede para você o gesto no anel. Então você faz esse gesto, mas não precisa beijar não, tá? É o gesto de se inclinar. De respeito. Exatamente, por respeito. Porque é o símbolo do pescador, tá? Tanto é que tem dois peixinhos aqui. Vocês sabem como era que os cristãos se conheciam antigamente? Através de peixe, né? Fazer assim. Não, era assim, ó, eles faziam assim, ó. Eu ia cumprimentar ele, aí eu dava um peixe para ele. Se ele fosse cristão, ele me dava um peixe de volta. Era assim que se cumprimentava um cristão com o outro, né? Porque ele tinha medo. Para fugir da para fugir da perseguição. Também fazia um risco, né? Exatamente. E quando queria assim, porque não poderia falar de cristão naquela época. Olha, o cristão, porque era muito abusado também, né? Quando se converteu, se achou, aí já pensou que é dono do mundo. Não é assim. Já pensou que o mundo ia acabar. Jesus falou assim, o reino de Deus está próximo. É que a pessoa quer é onde? Está próximo, ainda não chegou ainda, né? Na verdade, chegou para nós, que nós conhecemos Jesus, o reino já chegou porque nós vivemos isso. Nós deveríamos viver. Não, essa é a realidade. Quando Jesus veio, ele já veio trazer o reino de Deus. Só que as pessoas ainda não atinaram a isso. Tá? Pode passar, Ricardo, estou terminando. O cardeal, tá? Aquilo que eu falei para vocês, são eleitos, né? São nomeados, não é nada. Pode passar. Aqui tem também alguns que usam também, né? Indumentário, barrete, cardinário, solideu, galeiro e moseita.
passar. Cardeal presbítero, também tem a diferença, né? Está aqui, ó, cardeal presbítero, que é atribuído ao titular de uma determinada igreja na diocese de Roma. Tem, no caso, algumas pessoas que está ali, que ele é um cardeal, mas é um padre. Entende? Ele atua como um padre, mas é um cardeal. Por isso chama-se cardeal presbítero. Tá? Cardeal diácono, ó, como vimos assim, os cardeais presbíteros, é confiado a ele um título de cidade de Roma. Para o cardeal diácono, é confiado uma diaconia, aquele que cuida dos futuros diáconos, aquele que cuida dos diáconos. Tá? O solideu foi adotado inicialmente por razões práticas, né? Que ele falou lá, né? Esse aqui já usa o solideu, pode passar? Fala aqui. A mitra, o solideu, o barrete. Esses são a diferença, chapezinho, gente. Para você ver que tem o mesmo significado de um de outro. Só que um chama barrete e outro solideu. Tá? As touquinhas aqui na frente. Isso era mais coisa solene. Por exemplo, aquele que usa aquela esponjinha ali em cima, né? Quem usa geralmente é um padre que tem o título de cônego. Então ele usa esse chapeuzinho para diferenciar que ele é um padre com título de cônego. E o cônego é responsável pelo quê? Cônego é responsável por uma igreja como sé. Entende? Ele é o cônego, ele que cuida da sé. Ele é responsável de guardar tudo que é do bispo. Tudo que é da cardeal. Catedral, por que chama catedral? Porque lá é a residência do bispo, que tem uma cadeira chamada cátedra. A cátedra é a cadeira do bispo, por isso chama catedral. É a sede do bispo. Essa é a diferença. Mas a nossa não é, a da paróquia não é cátedra? Não, ali é cadeira presidencial. Porque os padres querem dizer que todo padre que chega lá fala que é uma cátedra. Mas quem é que vive na nossa comunidade? O padre. Então, cadeira presidencial. Tá a diferença. Na verdade, a cadeira do bispo, lá, nenhum padre pode sentar nela. Nenhum padre pode sentar nela, está reservada. Ela tem lá, como se dá o nome daquela cabaninha que a gente usa? Tipo um palio. O palio. Existe um palio coberto. O palio, você sabe o que é, né, gente? Aquele que a gente anda, uma barraquinha, uma tendinha, que chama palio, né? Ali tem um palio fixo que tem a cadeira do bispo, que chama-se cátedra. Nenhum padre pode sentar lá, é exclusivamente dele. Já a cadeira presidencial se torna cátedra quando o bispo senta. Entendeu? Aí alguns padres pensam que ele é bispo, acham que é cátedra. Essas aqui são as roupas, tá? Não dá muito tempo não, tem que acelerar um pouquinho. Núncio apostólico também, pode passar aí, cara. Pode passar também. O sumo pontífice, papa, né? Posto máximo individual da Igreja Católica. Desde o século XVIII é reconhecido no Ocidente como posição de uso exclusivo do bispo de Roma. Quando você fala bispo de Roma, está se referindo ao Papa, tá? Esse homem aqui tem toda uma coisa divina. Pode ter certeza, gente. Quando teve a eleição, o nosso cardeal aqui, ele foi indicado. Eu estava pedindo a Deus que ele não fosse. Me perdoe isso com a minha franqueza, mas eu não vi ele com jeito de papa. Eu não vi ele com jeito. Eu acredito que seja divino mesmo. Eu É, vi um repórter olha, falando assim, na eleição para Papa, quem entra Papa sai bispo. Porque os que eram cotados a ser Papa, né, tá entrando para ser Papa, saíram bispo. Vocês sabem que nosso
Papa Bento XVI, né? Bento XVI. Aquela figurinha pequenininha, mas eu gostava do jeitinho dele. Eu gosto do jeitinho dele. Ele está aposentado, mas eu gosto do jeitinho dele. E o Papa Francisco, ele veio com uma coisa tão bonita na nossa igreja. Ele quer unidade, ele quer coisa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de um líder. Nós precisamos de um líder. Às vezes eu venho conversando com Deus, será que Deus nos abandonou? Que nós não temos um líder. E o Papa Francisco parece que tem isso. Sabe? Ele é carismático, ele sabe brincar, ele sabe se divertir, ele sabe conduzir a igreja. Isso que nós precisamos. E orar, sabe, por esses 3 graus que nós temos nessa igreja, e principalmente para esse homem aqui, ó, devemos todo dia orar por eles. Orar mesmo, gente. Colocar no seu dia a dia a oração pelo clero, pela transformação. A oração tem uma força fantástica. Esses homens, muitas vezes, para se desligar do mundo, é difícil. E se não tiver uma força de oração, não consegue. Outro dia vi uma senhorinha na igreja, ela me parou, falou assim, olha, todo dia eu oro pelo Senhor. Eu falei, amém. Nós precisamos de oração. E os padres também, o bispo, sabe, o Papa. Se nós não oramos por ele, sabe, a força do mal vai balançar a nossa igreja. E é isso que nós, leigos, temos que fazer. Porque a nossa igreja precisa de pessoas boas, atuantes, que não fiquem só na nossa missão. Aquilo que o Ricardo mostrou, nós temos que avançar junto com os nossos padres, com os nossos bispos, com o nosso Papa. Nós temos que avançar junto. Nós temos que assumir e pôr na nossa pele a veste da igreja. Se nós não tivermos isso, nós não vamos para lugar nenhum. Olha, eu comecei a amar a igreja pequena. Pequeno não, eu sou pequeno, mas de criança. Mas há 35 anos atrás, eu assumi essa posição de católico fantástica. Faz 35 anos. Eu entrei num movimento que alguns de vocês conhecem, que é a Legião de Maria. E ela me deu essa formação que eu precisava. Me deu todos os dados para me ser igreja. E essa igreja eu sinto, sabe? Eu não quero ser padre, nunca quis ser padre. Eu quero servir a igreja, quero servir a Deus. Então eu oro por essas pessoas que fazem parte do nosso clero. E sinto orgulho de dizer, eu sou católico, apostólico, romano. Eu sinto orgulho de dizer, mas eu não ando com frases. Eu não ando com São Felipe, sou católico. Eu não preciso disso. Eu estou falando isso para vocês aqui, o grupo aqui. Eu me sinto feliz de ser católico. Sabe por quê, gente? Porque foi Jesus que fundou essa igreja, não foi outro. E isso é uma prova histórica, só pela, vamos dizer assim, primeiro foi Pedro, o segundo foi Lino, o terceiro foi... E até hoje... Então, é incontestável. A minha felicidade, eu sempre pego. Eu, quando eu quis conhecer a minha igreja, comecei a ler Atos dos Apóstolos, que fala a formação. É a formação que fala ali no Atos dos Apóstolos. Quando eu vi Jesus convidando aquelas pessoas, sem nenhuma cultura, mas ele viu talento naquelas pessoas, eu me senti incluído nisso também. Ele me chamou. Eu quero anunciar minha igreja. Eu sinto feliz quando todo mundo é católico, apostólico, romano. Por isso que eu digo, você chegou nesse ponto daqui, ó, devemos orar. Eu não fui para o Rio de Janeiro ver esse homem, né? Porque eu tive que ir outro trabalho. Mas minha mulher foi, minha filha foi. Eu já vi 2 papas aqui em São Paulo. Já vi o Bento XVI, viu o João. Eu estava numa chuva danada lá no Morumbi. Estava numa chuva danada, mas fui ver ele, sabe? Por quê? Porque é uma pessoa santa. Agora pergunta se eu me manifesto para ver o Pelé, para ver o presidente da República, eu não estou nem aí. Para ver ele está passando o mundo. Mas essas pessoas são pessoas de Deus. Aquilo que eu falei no início, são escolhidos como sacerdote. Recebeu na unção do óleo do batismo.
Você foi escolhido para ser sacerdote. Então, nós devemos dar força para eles, né? Formar uma corrente católica. Pode passar um pouquinho. E essa aqui é a nossa figura, né? Olha o jeitinho dele. Um jeitinho bonitinho, simples, né? Se eu errei, que Deus me perdoe, mas o cardeal Dom Cláudio Runes não parece nada com ele. Não parece nada com ele. Gente, é isso que eu queria falar. Eu queria perguntar uma coisinha do anúncio apostólico. O que é o anúncio apostólico? Ah, muito bem. Eu não queria voltar lá mais nem lá. Não, mas só para curiosidade. Ele é uma pessoa representante de Roma que vem aqui, tá. entende? Ele é um cardeal também, só que ele é um representante de Roma. E ele responde com alguma coisa como Papa. Um diplomata. É um diplomata. Mas ele não mora aqui? Não. Não. Só visita. Só visita. Então, às vezes, ele fica uma estadia aqui dando uma informação. Gente, Eles podem pular, Ricardo. pode pular. Um quadro. Eu queria que você deixasse no Papa, viu, Ricardo? Bota um pouquinho. Esse material vai Olha, eu queria falar para vocês o seguinte. Aí, deixa aí o papai. Eu queria falar para vocês o seguinte. Quando o Henrique e Eliane, eles estão atrás de mim faz tempo mesmo. Mas quando ele falou, eu peguei aquele papel em casa e falei, tá bom, eu vou pegar aqui, vai parar, viu? Para. Né? Mas, com prazer, falar da hierarquia da igreja. O respeito que eu tenho por esses homens e acho que vocês também têm. Eu gosto de falar da minha igreja, eu gosto de falar da Bíblia. Eu não ando fazendo divulgação do que eu faço. Mas, muito obrigado por você estar aqui, vocês me escutar. Espero que eu tenha ajudado a todos vocês com o meu pouco conhecimento. E eu não falei em meu nome, eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus que te abençoe. Amém. Obrigada. Gente, só para finalizar, né? Depois a gente vai agradecer o Zailton e a família dele, mas eu só fiz 3 anotações aqui que eu queria só dividir com vocês, né? O Zailton falou sobre o termo hierarquia católica, né, da Igreja Católica, que é usado para referir-se aos membros da Igreja Católica que desempenham a função de governar na fé e guiar as questões morais de vida cristã dos fiéis católicos. Eu estou vendo assim porque eu escrevi aqui, mas está meio... isso tudo, né, essa hierarquia, nos remete a uma cadeia de autoridade. Nós temos que ter isso em mente. Essa cadeia de autoridade, ela é uma cadeia que, se a gente for ler a passagem como chefe superior da igreja, né, já encontra essa cadeia de autoridade como ele sendo a cabeça da igreja. E lá em Efésios 4:15, onde ele diz que Cristo é a cabeça da igreja, nós vamos ver que ali já começou a ser imputada essa cadeia para todos aqueles que seguissem esse caminho cristão. Toda a hierarquia está voltada para uma vida, anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ela está voltada para uma vida única de fé, né, seguindo as doutrinas da igreja. Isso é importante para nós também. Conhecermos a hierarquia para seguirmos também a doutrina. Deus estabeleceu princípios na sua palavra. A Bíblia, ela é estabelecida em cima de princípios, os princípios de Deus, e a igreja se estabelece também sobre esses princípios. Se não há princípios, não há como nós caminharmos. E esse princípio, né, e a hierarquia que a igreja coloca, é a base dessa cadeia de autoridade, onde nós cristãos devemos estar debaixo dessa cadeia, não apenas como autoridade de poder, mas como autoridade espiritual sobre nossas vidas, aonde nós, em qualquer situação de nossas vidas, deveríamos recorrer a essas autoridades espirituais, né,
para nos auxiliar nas questões onde nós temos dificuldades. Porém, eu vejo muito pouco isso na nossa igreja, viu, Zé? Onde as pessoas procuram o padre, por exemplo, para resolver essas questões espirituais, ou por receio, ou por medo. O padre é uma autoridade espiritual, e ele está ali exatamente para isso, para exercer esse papel de autoridade espiritual sobre nossas vidas, e nós, reconhecendo isso, deveríamos estar utilizando muito mais isso para o bem comum. E muitas vezes nós relutamos. Então nós estamos debaixo, não é, de que orientação espiritual da nossa vida? Somente naquele momento da missa. Saiu do momento da missa, nós parece que não temos mais nada. Né? Eu não sei se pelo tempo isso se perdeu e tudo mais, mas ele falou do Padre José. O Padre José ainda tinha um contato. Eu lembro que o Padre José, ele foi na porta da minha casa, bateu lá, perguntando sobre minha avó. Eu falei, Padre José, minha avó já faleceu há muitos anos. Ele falou, é mesmo, ele estava velho. Ele falou, mas ele tinha esse laço, né? Que os padres, a gente deveria ter. Talvez nós buscarmos isso. Essa cadeia de autoridade é importante, né? Para isso. A hierarquia nos coloca isso, né? Deus estabeleceu princípios que são a base para uma sociedade justa, para uma igreja participativa, né? Para uma família feliz, né? Para termos uma família feliz e para sermos, né, membros saudáveis, né, na obra, né, de levar a palavra de Deus. Quando quebramos esses princípios, né, muitas vezes com críticas às situações da igreja, situações do padre, a hierarquia, isso ou aquilo, isso é muito prejudicial para nós, né? Porque nós quebrando esses princípios, nós quebramos a cadeia de autoridade, onde o próprio Jesus se colocou como o chefe supremo, a cabeça da igreja. Então nós temos que ter consciência disso, tomar muito cuidado com relação a isso. E só para fechar, né, uma palavra que eu queria deixar para todos aqui, que o Zé Ailton colocou muito bem, é que lá em João 15,16, onde ele diz, né, que não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Então tenha sempre isso em mente. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nós não estamos aqui nesse mundo, viu, Renato? Apenas para sermos pais, cuidarmos dos nossos filhos, olharmos só para os nossos umbigos, né? E depois nós morremos, irmos embora e acabou o nosso papel aqui. Muito pelo contrário, né? A base de princípios que a Bíblia nos mostra é para que nós sejamos instrumentos na mão de Deus para sermos utilizados nesse mundo. Cada um com os dons que Deus nos deu. Colocarmos esses dons em prática, assim como o Zé Ailton faz. Não ter medo, não ter receio. Se é chamado para falar sobre o tema, levanta e anda, meu irmão. Vai e fale sobre o tema. Coragem, porque Deus tem um chamado para cada um de nós, dentro dos seus limites de atuação. Então, essa é uma informação, João 15,16 é importante para isso, né? Deus tem um chamado para cada um de nós. Não é você que escolhe para andar nos caminhos de Deus, mas é Deus que tem um chamado para você. Vamos só tomar uma boa para a gente fechar, encerrarmos, depois a gente agradece ao Zé Ailton, a família dele. Vamos entregar esse momento então para o Senhor, né? Vamos levantar, gente, vamos. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo e meu lugar. Quando estamos juntos, E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura, com
Ailton aqui, a família dele aqui na frente. Queria pedir para os irmãos que viessem aqui na frente. Vamos ver todos aqui, venham aqui. Vamos orar por essa família maravilhosa que se dispôs a estar aqui conosco essa noite. Vamos, se cada um aqui tiver também algum pedido ao Senhor, faça isso também. Deixa o Senhor tocar no seu coração, na sua vida. Vamos orar, vamos dar as mãos aqui. Meu Deus, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer pela disposição dessa família estar conosco essa noite, Senhor. Trazendo, Senhor, tantas palavras de sabedorias, uma vida de experiências sábias, Senhor, para compartilhar conosco. Só Tu, Senhor, a Tua plena sabedoria pode preparar essa noite para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Ailton, da Magali, da Mariana, do Gabriel, que esteve aqui conosco essa noite. Oh Deus, que o Senhor possa se render sobre essa família as Tuas mais maravilhosas graças. Eles recebam de Ti essa noite, Senhor. O Teu alimento, o Teu aconchego, Senhor. Que eles possam sair daqui felizes, com o coração aberto, com o coração, Senhor. Sabendo que eles fizeram aqui, Senhor, amigos, encontraram aqui uma família, onde eles possam, Senhor, partir um pouco da vida deles conosco. E nós, Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, como servidores deles também. Senhor, para podermos ser amigos, para podermos ser compartilhar com eles momentos da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por essa família, pelo dom que tem dado, Senhor, a eles, pelo serviço que eles têm prestado a Ti, Senhor, pelo tempo, Senhor, que eles têm, Senhor, disposto para a Tua obra que não é pouco. Tu sabes e conheces o coração deles. Deus, muito obrigado, Senhor, por isso. Deus Todo-Poderoso. No nome santo de Jesus, eu te agradeço. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos ir em paz e que o Senhor nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando os irmãos, sexta-feira que vem o Ailton volta. Mas ele volta com outra missão de sabedoria. Falar para nós sobre o tema muito Jesus nos Espíritos. Amém? Amém. Jesus é a paz dele. Paz, Senhor. E o ambiente assim também propício, repousante. Pessoal, essa pregação do Ailton vai estar no site Promotores da Paz, junto com o áudio também no vídeo, tá? Se quiser ver como você foi nos seus momentos, você vai se